Alexandre de Moraes decreta a prisão de Bolsonaro, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Muitos já vinham cantando essa bola de que em agosto o Bolsonaro seria preso. Moraes já havia decretado já um semiaberto, né, onde Bolsonaro não poderia sair depois das 19 horas, não poderia ficar à noite em eventos, nem nos finais de semana. Inclusive, o Bolsonaro não pôde participar da mega manifestação que aconteceu nesse final de semana. E hoje nós tivemos a fatídica informação de que Bolsonaro agora está preso em casa. Ainda não foi para o Chilindró, a cadeia, né? Mas está em prisão domiciliar. E aos poucos eles vão tomando espaço e perseguindo os opositores sem que a população entre em estado de choque, né? Por quê? Ele já estava semi-preso, então agora prendê-lo em casa não é algo tão distante do que já estava acontecendo. Foi muito bem planejado tudo isso, muito bem coordenado, mas é um sinal de que Alexandre de Moraes dobrou mais uma vez a aposta contra Donald Trump, contra os Estados Unidos. E aí é um homem, ministro do STF, enfrentando um país, os Estados Unidos, e todo o seu poderio geopolítico, econômico e militar. Mas vamos voltar. Então, Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro hoje mais cedo, nesta segunda. A prisão, na decisão, o ministro argumentou que o ex-presidente tem feito reiterado descumprimento das medidas cautelares. Segundo a decisão, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados, podendo apenas receber contatos de pessoas autorizadas pelo Supremo. O ex-presidente ainda está proibido de usar o celular, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro fez uma chamada de vídeo de Bolsonaro na manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Moraes ainda reafirma a decisão que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com embaixadores e se aproximar de embaixadas ou autoridades estrangeiras, além de manter a proibição do uso das redes sociais. Moraes ainda reafirma a decisão que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com embaixadores. Essa foi, né? O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata de prisão preventiva nos termos do artigo 312. Ou seja, Bolsonaro ainda pode ser levado à prisão comum. Aquela prisão com chilindró, né? A cadeia. E aí tem ali os documentos, a certidão, aquela coisa toda. E aí, gente, os argumentos de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, quais são? Que ele descumpriu os termos ali da proibição de publicar nas redes sociais, visto que ele apareceu. E aí o Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que ele esteve lá na casa do Bolsonaro, no domingo, e mostrou nas redes sociais, depois apagou o vídeo e ficou aquela sensação toda de posso, não posso, pode, não pode, porque ficou ambígua a decisão. E aí, gente, não há mais como ele escalar. Aliás, né? Mandar o Bolsonaro lá para Papuda seria a forma dele escalar, começar a prender agora pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Que mais que o Alexandre de Moraes pode fazer, né? Pessoal, a coisa... Como que ele escalou? Né? Ou a pergunta, ele vai escalar? Já escalou num enfrentamento direto ao povo que estava na rua ontem, né? Ele ficou irado. Fato é, o Alexandre de Moraes ficou irado com o enfrentamento com os Estados Unidos, com o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, junto
de Donald Trump, traçando todas as estratégias nessa guerra, nesse combate, e ele ficou irado, ele ficou inclusive sozinho. O STF demonstrou uma rachadura, certo? E aí, né? E aí ele precisava dobrar a aposta. E a estratégia dele, e já está sendo feita essa leitura, ele não tem mais muito para onde ir, ele não tem mais muito tempo também para continuar com estas ações, né? Já demonstrou isso. As emissoras de televisão, a imprensa está caindo. Veja, o contato número 1 do Moraes, da Globo, caiu hoje. A Daniela Lima foi demitida da Rede Globo. Mais um outro jornalista também está sendo demitido hoje da Rede Globo. Outras emissoras começam a mudar porque já é visto que não irão continuar com essa jogada. Então essa é uma das últimas jogadas do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro, porque o que mais ele pode fazer com o Bolsonaro, né? E outra, já há uma leitura de que o Moraes tem um tempo curto no STF. Tem um tempo curto, tem um tempo ali contado para permanecer fazendo o que está fazendo. Tá? Então, é o que nós temos de péssimas notícias. Antes de melhorar, vai piorar muito. E piorou. Olha só. O ex-presidente já estava submetido por ordem de Moraes a uma série de medidas cautelares. As medidas iniciais incluem a proibição de ausentar-se do país com o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana. Além disso, havia proibição de aproximação e acesso a sedes de embaixadas e consulados. A proibição do uso de redes sociais por Moraes deixava claro que não seriam permitidas transmissões, retransmissões, veiculações de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma de redes sociais, nem o uso desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação da decretação de prisão. Na decisão desta segunda, Moraes argumenta que houve o descumprimento de medidas cautelares que haviam sido estipuladas anteriormente. O estopim para a domiciliar foi a participação de Bolsonaro via telefone em uma manifestação realizada neste domingo, no Rio de Janeiro. Participação essa que foi republicada pelos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Na data, Bolsonaro estava em casa, em Brasília, justamente por conta das medidas cautelares impostas anteriormente. E aí é o seguinte, a fala de Moraes, né, do extremo, do máximo Moraes. A justiça não permitirá que um réu faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez e deve sofrer as consequências, diz a decisão de Moraes. Além da prisão domiciliar, Bolsonaro deverá cumprir as seguintes medidas: proibição de visitas, salvo de seus advogados, né, ou outras pessoas previamente autorizadas, proibição expressa de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens durante as visitas. Olha só, nem o Lula, quando estava na cadeia, esteve proibido. Inclusive deu entrevistas de dentro da cadeia. Proibição do uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Ele não pode ter um aparelho de celular. Manutenção expressa das proibições anteriores de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras, bem como a utilização de redes sociais direta ou indiretamente por terceiros. Caso haja o descumprimento de qualquer de uma das regras de prisão domiciliar, implicará na revogação da medida e na decretação imediata da prisão preventiva. Já está preso. Ou seja, é mandar ele para um presídio. Né? Tá aí, né? Pessoal, Alexandre de Moraes também adotou uma estratégia de agora. Ele estava isolado, ele estava sozinho em todas essas decisões a partir do momento em que ele foi sancionado com a lei Magnitsky. Ou seja, nenhum dos outros
ministros estão sancionados. Tampouco decidiram defendê-lo. Teve ali, Flávio Dino fez uma declaração, Xoxa, Barroso também fez uma declaração, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia também se manifestaram. Mas nada contundente batendo no peito dizendo, não, nós queremos ser sancionados com Alexandre de Moraes. Não, inclusive, os ministros recusaram assinar uma carta de defesa a Alexandre de Moraes na semana passada. Recusaram. 6 dos ministros não foram num jantar promovido pelo Lula, justamente para mostrar para o Brasil e para o mundo que eles estavam unidos. E tudo isso começa, pessoal, a partir do cancelamento de vistos. Luiz Fux diverge numa votação, a imprensa cai matando em cima de Alexandre de Moraes. Poucos dias depois, lei Magnitsky nele. E aí, essa lei Magnitsky vai escalar para os familiares do Moraes e para os seus aliados. E aí você lê ministros, políticos, membros da Polícia Federal, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da União, né? Se eu não me engano, o Gonê, delegados federais, e agentes, enfim, tiveram os vistos cancelados e estão na lista ali dos próximos a serem alcançados pela lei Magnitsky. E, mediante a isso, todo mundo ficou pianinho, o Barroso mudou o discurso, as televisões, os canais de televisão também começaram a criticar o Moraes abertamente e ele se viu sozinho. Sozinho. E aí, pessoal, hoje ele fez uma jogada que é a seguinte: provavelmente esse julgamento, essa decisão vai ter que ser confirmada pela primeira turma, ok? E aí ele vai colocar a primeira turma para se expor. Agora os ministros vão ter que decidir. Eles estão sendo obrigados, e isso pode ter sido até combinado com o Moraes, nós não sabemos, mas existe aquela linha que acredita que ele está fazendo a última jogada, que é trazer mais ministros para serem sancionados pela lei Magnitsky e assim enfrentarem juntos o Donald Trump. Então, os próximos dias, isso pode ser amanhã, depois da manhã, vamos ver para quando será marcada essa audiência com a turma, com a primeira turma, que envolve ali, se eu não me engano, 5 ministros, certo? E aí, dentre eles, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Luiz Fux, se eu não me engano. Até vamos colocar aqui quem é a primeira turma. Quem é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Se você sabe de cor aí, coloca para nós aí. Primeira turma do STF. Nomes. Vamos ver. Primeira turma do STF é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Vamos ver se esses 4, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Fux, vão dobrar a aposta, vão colocar os seus nomes na lei Magnitsky. É uma tentativa de Moraes de colocar. E tudo, gente, pode mudar a partir daí. Se ele não tiver maioria para manter essa prisão domiciliar do Bolsonaro, começa a queda total do Alexandre de Moraes. Porque aí é a confirmação de que os ministros não estão do lado dele, não estão com ele. E a partir daí, tudo muda. Tudo será diferente. Então, nós vamos agora prestar atenção exatamente nos próximos passos do que vai acontecer nesse julgamento, nessa sessão da primeira turma do STF. Será que alguém ali pede para mandar para o plenário, né, para que todos decidam sobre isso? Como que vai para ser um voto apertado? Agora, de qualquer forma, gente, é tudo ou nada. Quem assinar, quem confirmar a decisão de Moraes estará debaixo da lei Magnitsky. E ele está tentando formar um time. Vocês não vieram comigo por bem, num primeiro momento,
vocês vão ter que obrigatoriamente entrar ou se posicionar contra mim. E aí, o que é mais inteligente dos ministros? Se posicionarem de uma vez por todas contra ele e, numa maioria, entregar ele para o Senado fazer o impeachment, entre outras coisas. Será que o Lula vai deixar? Quais serão os posicionamentos, gente? Então, vamos ficar atentos para o que pode acontecer em relação a Bolsonaro. Bolsonaro, então, está preso. E sempre vão poder dizer agora que ele é um ex-presidiário. Não era o Lula que era o ex-presidiário? Agora, na próxima campanha, vão dizer abertamente: você teve preso, você é um ex-presidiário, você é isso, você é aquilo, né? Você é um condenado. Aquela coisa toda, aquele discurso todo para poder tirar o Bolsonaro da jogada. Pessoal, essa é a última jogada de Moraes? Será que será a última jogada de Moraes em relação ao papel dele, o enfrentamento? Porque muitos já estão vendo Moraes como derrotado. Muitos do alto escalão já estão abandonando Moraes. Parece que ele tem a lepra, né? Sabe quando alguém tinha lepra e ninguém podia ficar perto? Muitos já veem o Moraes dessa maneira, dessa forma, como um derrotado que agora está dando ali as últimas cartadas, não tem muito o que ser feito, embora, se ele tiver apoio, aí sim eles podem dobrar, mas qual ministro que vai querer, que não está sancionado? Porque antes era assim, ó, ninguém estava sancionado, então todo mundo estava pagando para ver. Agora já tem um sancionado que está se ferrando muito, e vai ainda se ferrar muito, e foi pego pela imprensa, inclusive. Agora as pessoas sabem como é ser um sancionado. Quem é que quer entrar nesse jogo contra os Estados Unidos, sendo que eles podem ficar... Porque é tudo uma questão de ego, pessoal. Porque a proposta dos Estados Unidos é muito boa para os demais. Olha, fiquem de boa, não se metam, deixem ele cair, que vocês vão continuar, inclusive, no cargo, no STF. A proposta é excelente para todos. Ela só é ruim para duas pessoas: Alexandre de Moraes e Lula. Porque sem o STF, o Lula não tem a menor chance no próximo ano. É ruim para o sistema. Para quem? Para a esquerda, que tentava se consolidar no poder com mais 4 anos aí governando o Brasil. Agora, o establishment, ele se ajusta, ele se alinha com o Bolsonaro, ele se alinha com o Tarcísio, seja lá com quem for. O establishment não quer problemas, não quer perder dinheiro e nem espaço. De repente, o establishment não gostou muito da experiência de ter um Bolsonaro governando. Não gostou nada. O que o establishment vai fazer? O establishment está acuado, está pressionado contra a parede e vai ter que aceitar, por enquanto, as decisões que vêm lá de cima, não do STF, vêm dos Estados Unidos.